A galáxia de Andrômeda desempenhou um papel fundamental na transformação da nossa compreensão do universo, desafiando a visão de que a criação e o cosmos giravam em torno de nós. Foi graças a ela que descobrimos que a Via Láctea não é a única galáxia existente, revelando que ocupamos apenas um ponto diminuto em um universo vasto e repleto de mistérios. Ao longo do último século, acumulamos um conhecimento considerável sobre Andrômeda, embora grande parte desse aprendizado tenha sido obtida a partir de observações feitas da Terra. Com o surgimento de tecnologias avançadas, como o telescópio espacial James Webb, nossa visão dessa galáxia foi profundamente transformada. Descobriu-se que Andrômeda é mais complexa e intrigante do que imaginávamos anteriormente. Os dados revolucionários fornecidos pelo telescópio James Webb surpreenderam a comunidade científica, desafiando conceitos estabelecidos e abrindo novas portas para a exploração do universo. Esses avanços reafirmam que, por mais que tenhamos aprendido, o cosmos ainda guarda segredos além da nossa compreensão. Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes dessa verdade surpreendente sobre a galáxia de Andrômeda, que não havíamos previsto ao longo de um século inteiro. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Há pouco mais de um século, a Via Láctea era comumente considerada como uma faixa difusa de luz esbranquiçada, estendendo-se pelo céu noturno. Essa percepção era influenciada pela tecnologia limitada da época, que impedia os astrônomos de distinguir estrelas individuais na Via Láctea. Diversas crenças cercavam a Via Láctea, muitas vezes associando-a ao centro de toda a criação, onde os mundos celestes e terrestres se encontravam. Galileu Galilei, astrônomo italiano, revolucionou nossa compreensão da Via Láctea no início do século XVII. Utilizando seu recém-desenvolvido telescópio, Galileu fez observações pioneiras que desafiaram a cosmologia aristotélica predominante. Ele descobriu que a Via Láctea não era apenas uma faixa de luz difusa, mas sim uma coleção massiva de estrelas, planetas e outros objetos celestes. Essa é a Via Láctea, e a galáxia mais próxima de nós é a galáxia de Andrômeda. Hoje, estima-se que existam cerca de 100 bilhões de galáxias no universo visível. A partir dessas observações, foi possível demonstrar que a Via Láctea não está no centro do universo, mas é apenas uma vasta extensão de estrelas espalhadas pelo espaço. Em 1750, o astrônomo inglês Thomas Wright propôs uma nova hipótese em sua obra An Original Theory or New Hypothesis of the Universe. De acordo com essa teoria, a Via Láctea não era uma distribuição aleatória de estrelas no espaço, mas uma camada plana de estrelas. Ele também sugeriu que uma parte dessa vasta estrutura incluía nosso próprio sistema solar. Embora a hipótese de Wright tenha representado um avanço na compreensão da estrutura da Via Láctea, ela ainda era limitada pela tecnologia observacional disponível na época. Muitos ainda acreditavam que a Via Láctea era tudo o que existia. Dadas as limitações tecnológicas, isso não era surpreendente. No entanto, a astronomia deu grandes saltos no início do século XIX, e até o início do século XX, as coisas estavam mudando rapidamente. Na década de 1920, o astrônomo americano Edwin Hubble fez uma descoberta transformadora. Usando o telescópio Hooker de 100 polegadas no observatório Mount Wilson, Hubble observou nebulosas distantes além da Via Láctea. Com base nessas observações, ele demonstrou que essas nebulosas não faziam parte da Via Láctea, mas eram galáxias completamente separadas, cada uma contendo bilhões de estrelas. Uma dessas galáxias mais próximas era Andrômeda. A galáxia de Andrômeda, também conhecida como M31, possui uma rica história de observações que remonta a séculos. Um dos registros mais antigos sobre esse objeto celeste remonta ao século X, quando o astrônomo persa Abd al-Rahman al-Sufi a descreveu como uma pequena nuvem. Em cartas estelares da época,
Ela era rotulada como a Pequena Nuvem. Isso pode estar relacionado ao fato de que, vista da Terra, Andrômeda parece ter um brilho difuso ao seu redor. A importância dessas observações reside no fato de que Al-Sufi conseguiu identificar esse distante objeto cósmico, sem a ajuda de instrumentos telescópicos, apenas com sua acuidade visual e observações cuidadosas. Ele conseguiu isso porque Andrômeda é uma das poucas galáxias no universo que pode ser vista da superfície da Terra sem instrumentos especiais. Tudo o que você precisa é saber exatamente onde procurar, e poderá vê-la no céu. Embora não seja possível observar muitos detalhes, é evidente que há algo além das estrelas usuais. Foi apenas em 1612 que uma descrição mais detalhada da galáxia de Andrômeda, baseada em observações telescópicas, foi feita por Simon Marius. Seu trabalho lançou as bases para que futuros astrônomos estudassem essa estrutura cósmica massiva. Mais tarde, em 1764, o renomado astrônomo francês Charles Messier catalogou a galáxia de Andrômeda como M31, em seu famoso catálogo Messier, atribuindo erroneamente sua descoberta a Simon Marius, sem conhecer o trabalho anterior de Al-Sufi. No entanto, isso não diminui a importância de Messier na consolidação do estudo de Andrômeda. Por quase 100 anos, astrônomos de todo o mundo tentaram entender mais sobre essa misteriosa galáxia, cada um construindo sobre as descobertas dos anteriores. Um avanço significativo na compreensão da natureza da galáxia de Andrômeda ocorreu em 1864, quando o astrônomo inglês William Huggins fez uma observação revolucionária. Ele estudou o espectro de Andrômeda e notou que era diferente do de uma nebulosa gasosa típica, abrindo caminho para que o mundo compreendesse Andrômeda como realmente é. Hoje sabemos que Andrômeda tem uma massa estimada entre 1 e 2 trilhões de vezes a do nosso Sol. Trata-se de uma colossal estrutura cósmica relativamente próxima de nós no vasto espaço. Os cientistas acreditam que Andrômeda tenha cerca de 10 bilhões de anos, o que a torna bastante antiga em termos cósmicos. Estudos sugerem que Andrômeda se formou a partir da fusão de várias protogaláxias menores. Isso indica que, ao longo de bilhões de anos, entidades galácticas menores se uniram sob a força gravitacional para formar a majestosa galáxia que conhecemos hoje. Tais fusões galácticas são ocorrências comuns no cosmos, moldando o crescimento e a estrutura das galáxias. Por muito tempo, acreditou-se que Andrômeda era significativamente mais massiva do que a Via Láctea. Essa impressão, observando Andrômeda da Terra, pode levar facilmente a equívocos, pois ela parece tão grande que seria difícil imaginar algo similar. Contudo, pesquisas recentes reavaliaram essas crenças. Novas descobertas indicaram uma redução na estimativa da massa de Andrômeda e um aumento na estimativa da massa da Via Láctea. Como resultado, atualmente se acredita que as massas dessas duas gigantes cósmicas sejam muito próximas. Assim, se estivéssemos em Andrômeda observando a Via Láctea, ela pareceria tão massiva quanto. Andrômeda, entretanto, possui dimensões físicas que a tornam maior que a Via Láctea. Com um diâmetro impressionante de cerca de 220 mil anos-luz, ela supera o diâmetro estimado da Via Láctea, que varia entre 100 mil e 175 mil anos-luz. Esse tamanho vasto faz de Andrômeda uma entidade cósmica verdadeiramente significativa, ocupando uma enorme região no espaço. Essa nova perspectiva ressalta também as complexidades e desafios de medir com precisão a massa das galáxias. As galáxias são sistemas imensos, e sua massa está intricadamente ligada à distribuição e aos movimentos de estrelas, gás, poeira e matéria escura dentro delas. Determinar esses valores com precisão é uma tarefa desafiadora que exige técnicas observacionais sofisticadas e análises meticulosas. Portanto, isso não poderia ter sido feito no século XVIII ou mesmo no século XIX. Esse tipo de conhecimento requer ferramentas modernas, razão pela qual a realidade está vindo à tona somente agora. No entanto, uma das características mais fascinantes da galáxia de Andrômeda é seu núcleo galáctico ativo. O núcleo galáctico ativo, conhecido popularmente como AGN, do inglês Active Galactic Nucleus, é uma região altamente energética no centro de uma galáxia. Ele se caracteriza por emissões intensas, em diversos comprimentos de onda, desde ondas de rádio até raios-x.
Os AGNs são alimentados pela presença de um buraco negro supermassivo no coração da galáxia. Esses buracos negros supermassivos são regiões incrivelmente densas no espaço, onde uma quantidade enorme de massa está concentrada em um volume muito pequeno. Quando os astrônomos observam o núcleo galáctico ativo usando telescópios avançados, como o telescópio espacial Hubble, eles percebem um fenômeno muito interessante. O AGN parece ter 2 pontos de concentração, o que significa que há 2 regiões distintas onde a luz e outras formas de radiação emanam com mais intensidade do que nas áreas ao redor. A concentração mais brilhante é o segundo ponto de foco, que está levemente deslocado do verdadeiro centro galáctico. Dentro dessa área está localizado o buraco negro supermassivo. A massa desse buraco negro foi estimada entre 1,1 e 2,3 multiplicado por 10 elevado a 8 massas solares, o que significa que ele pesa aproximadamente entre 110 e 230 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Acredita-se que buracos negros supermassivos sejam comuns nos centros das galáxias, inclusive na Via Láctea. Como resultado, eles desempenham um papel crucial na evolução e na dinâmica das galáxias. Quando matéria, como gás e estrelas, se aproxima demais de um buraco negro supermassivo, ela forma um disco de acreção ao seu redor. Esse disco de material em turbilhão aquece e emite intensa radiação em vários comprimentos de onda, o que torna o AGN altamente luminoso. Ao observar o núcleo galáctico ativo da galáxia de Andrômeda, os astrônomos notam um ponto de concentração mais brilhante próximo ao buraco negro supermassivo central. Essa característica é resultado das interações gravitacionais únicas entre o buraco negro e as estrelas em sua vizinhança. No coração da galáxia de Andrômeda, o buraco negro supermassivo exerce uma força gravitacional imensamente poderosa nas estrelas ao seu redor. Conforme essas estrelas orbitam o buraco negro, elas seguem trajetórias elípticas, semelhantes às órbitas dos planetas ao redor do Sol em nosso sistema solar. Em determinado ponto de suas órbitas elípticas, as estrelas se aproximam ao máximo do buraco negro, e esse ponto é chamado de periélio. No periélio, as forças gravitacionais atingem sua intensidade máxima, fazendo com que as estrelas se movam em suas maiores velocidades. Nesse momento, as estrelas se aglomeram e se tornam mais concentradas no espaço ao redor do buraco negro. Ao se aglomerarem, elas liberam energia na forma de radiação, incluindo luz visível e outros tipos de radiação eletromagnética. A maior concentração de estrelas e a liberação de radiação criam o ponto mais brilhante de concentração que os astrônomos observam no núcleo galáctico ativo de Andrômeda. Essa característica distintiva fornece pistas valiosas sobre as dinâmicas gravitacionais e as interações entre o buraco negro supermassivo e as estrelas ao seu redor. A galáxia de Andrômeda também possui outra característica fascinante: uma abundância de aglomerados globulares. Esses aglomerados globulares são grupos compactos de estrelas que orbitam o centro da galáxia, de maneira semelhante a satélites orbitando um planeta. Estima-se que Andrômeda abriga cerca de 460 desses aglomerados densos e antigos, cada um contendo centenas de milhares a milhões de estrelas que se formaram aproximadamente ao mesmo tempo. O incrível número de aglomerados globulares em Andrômeda oferece insights valiosos sobre sua história cósmica e suas interações com galáxias menores ao longo de bilhões de anos. Isso sugere que Andrômeda tem sido uma ativa devoradora dessas galáxias menores em um processo conhecido como canibalismo galáctico. À medida que galáxias menores entram no alcance gravitacional de Andrômeda, forças imensas arrancam suas estrelas e outros componentes. As estrelas dessas galáxias canibalizadas tornam-se parte da população estelar de Andrômeda, enriquecendo a diversidade de estrelas presentes na galáxia. Essa característica de acumular aglomerados globulares e estrelas de galáxias menores é típica de galáxias espirais como Andrômeda. As galáxias espirais, caracterizadas por sua forma em disco com braços espirais distintos, oferecem um ambiente ideal para interações e fusões com companheiras menores. Além de suas outras características intrigantes, observações e análises recentes
geraram especulações entre os astrônomos de que a galáxia de Andrômeda pode estar passando por uma transformação fascinante. Parece estar transitando de uma típica galáxia espiral para um tipo relativamente raro conhecido como galáxia anelar. As galáxias anelares são objetos celestes intrigantes e relativamente raros, caracterizados por suas estruturas em forma de anel circular ou elíptico. Os anéis consistem em estrelas jovens e brilhantes, enquanto a região central contém relativamente pouca matéria luminosa. Essas características únicas fazem com que as galáxias anelares se destaquem entre a vasta diversidade de estruturas galácticas. No domínio da morfologia galáctica, existem 3 tipos principais de fenômenos ópticos de anéis observados: anéis nucleares, anéis internos e anéis externos. Os anéis nucleares estão localizados próximos ao centro de uma galáxia, enquanto os anéis internos e externos estão um pouco mais afastados. Mas não para por aí. Existem 2 tipos principais de galáxias anelares: O-tipo e P-tipo. As galáxias anelares do tipo O têm núcleos localizados centralmente, e seus anéis são lisos e regulares em forma. Por outro lado, as galáxias do tipo P têm núcleos descentralizados, e seus anéis tendem a ser mais irregulares. As galáxias anelares são consideradas joias cósmicas raras, com apenas cerca de 1 em cada 10.000 galáxias sendo classificadas dessa forma. Os astrônomos propuseram 2 mecanismos principais para a formação de galáxias anelares. Primeiro, elas podem se formar por meio da colisão de 2 ou mais galáxias. Segundo, uma galáxia menor atravessando o centro de uma galáxia maior também pode desencadear a formação de uma estrutura em forma de anel. Exemplos de galáxias anelares formadas por colisões incluem a galáxia da roda de carro, Cartwheel Galaxy, o par de galáxias AM 2026-424 e ARP 147. Portanto, Andrômeda é muito mais do que uma galáxia simples. Agora, um fenômeno ainda mais interessante está em curso. Cientistas afirmam que a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda estão em rota de colisão e acabarão por se fundir, formando uma nova supergaláxia. Esse evento colossal já recebeu apelidos como Milcomeda ou Milkdromeda, sendo amplamente conhecido no mundo todo. Embora esses apelidos sejam bastante divertidos, as consequências dessa fusão para a humanidade seriam devastadoras. À medida que as 2 galáxias se aproximam, suas forças gravitacionais imensas distorcerão suas formas. Essa interação levará a interações de maré, onde estrelas, gás e poeira serão puxados entre as galáxias. As galáxias começarão a se sobrepor, causando caos e destruição, mas não de forma instantânea. À medida que continuam se aproximando, a colisão inicia o processo de fusão. Estrelas, nuvens de gás e nuvens de poeira de ambas as galáxias interagem e se misturam. Esse processo pode levar à formação de novos aglomerados estelares e estruturas dentro da galáxia recém-fundida. Durante a fusão, as estrelas experimentam mudanças significativas em suas órbitas, resultando em um ambiente dinâmico e caótico na nova galáxia. Algumas estrelas podem até ser lançadas para fora da nova galáxia, enquanto outras se estabelecem em novas órbitas mais elípticas. Ambas as galáxias possuem buracos negros supermassivos em seus centros. Durante a colisão, esses buracos negros acabarão por se fundir, formando um buraco negro ainda maior no coração da galáxia combinada. O processo de fusão pode desencadear explosões de formação estelar em regiões onde nuvens de gás colidem e se comprimem, criando novos berçários estelares. Esses berçários se tornam locais de nascimento de estrelas jovens e massivas, adequadas à nova galáxia. Enquanto as galáxias se fundem, o céu noturno se transforma em um verdadeiro espetáculo cósmico. A colisão e a fusão subsequente também criarão exibições impressionantes de aglomerados estelares, ondas de choque e explosões brilhantes de radiação. O céu noturno mudará completamente, dando origem a novas constelações e arranjos estelares. Em termos simples, todo o céu se tornará algo completamente novo. Mas a questão é que, enquanto esses eventos ocorrem em uma escala grandiosa, seus efeitos podem ser profundos. À medida que a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea se fundem, as imensas forças cósmicas e as interações entre estrelas, gás e poeira desencadearão mudanças significativas no ambiente da Terra.
Essas alterações podem ter variados impactos na biosfera, as regiões do planeta onde a vida existe, possivelmente levando a distúrbios nos habitats, mudanças na biodiversidade e até extinções locais. A fusão das galáxias pode causar distúrbios no sistema solar, afetando o clima e os padrões meteorológicos da Terra. Alterações na temperatura, precipitação e eventos climáticos podem começar a ocorrer em todo o mundo, influenciando a distribuição da vegetação e os habitats animais. A mudança na radiação solar pode impactar processos essenciais para a vida vegetal e animal, possivelmente causando desequilíbrios nos ecossistemas. Isso coloca em risco a vida na Terra, e esses efeitos podem começar muito antes do ápice da fusão. Além disso, um aumento na radiação cósmica na região intergaláctica pode impactar a atmosfera terrestre, incluindo a camada de ozônio. Essas mudanças poderiam, por sua vez, influenciar os padrões climáticos e ter implicações na sobrevivência de várias espécies. A composição atmosférica alterada poderia afetar a fotossíntese e outros processos essenciais para a manutenção da vida no planeta. Conforme o clima e os ecossistemas se transformam, os habitats existentes para várias espécies podem se tornar menos hospitaleiros ou mudar completamente. Muitas espécies animais dependem de padrões específicos de migração para reprodução, alimentação e sobrevivência. As perturbações nos habitats e as mudanças climáticas podem interferir nessas rotas e nos momentos das migrações, dificultando o acesso a alimentos, água e locais de reprodução adequados. Com as mudanças nos habitats e no clima, a biodiversidade e a variedade de formas de vida dentro de um ecossistema também podem ser impactadas. Algumas espécies podem prosperar nas novas condições, enquanto outras podem ter dificuldade em sobreviver. A competição por recursos pode aumentar, e novas oportunidades podem surgir para certas espécies florescerem nos ecossistemas alterados. Infelizmente, haverá espécies que não conseguirão se adaptar rapidamente às novas condições, resultando em extinções locais. Os distúrbios nos habitats e nos padrões de migração podem ter efeitos em cascata em todo o ecossistema, potencialmente levando à perda de certas espécies em regiões ou habitats específicos. Embora tudo isso seja desolador, a realidade é que, mesmo que as galáxias estejam em rota de colisão, o processo não acontecerá de repente. A colisão está prevista para começar em aproximadamente 4 bilhões de anos, e todo o processo de fusão levará outros 2 bilhões de anos para ser concluído. Quanto à nossa espécie, já teremos desaparecido muito antes disso, e nosso planeta Terra terá passado por mudanças tremendas antes mesmo de a colisão começar. Por volta de 5 bilhões de anos a partir de agora, espera-se que o Sol evolua para uma gigante vermelha, eventualmente se expandindo e engolindo os planetas internos, incluindo a Terra. Esse processo provavelmente tornará nosso sistema solar inabitável muito antes da fusão entre as duas galáxias. Se alguns descendentes de nossa espécie ou outras formas de vida existirem daqui a 4 a 6 bilhões de anos, eles serão incrivelmente distantes de nós em termos de história evolutiva, muito diferentes dos humanos de hoje. A própria fusão levanta questões sobre o destino do sistema solar dentro da nova supergaláxia. Existe a possibilidade de que nosso sistema solar seja expulso para o meio intergaláctico durante a colisão. No entanto, o resultado exato e a estrutura da nova galáxia são impossíveis de prever com certeza. Uma consequência provável é que os discos galácticos de ambas as galáxias serão perturbados, e os braços espirais de cada galáxia serão dispersos. Seja isso resultando em Milcomeda se tornando uma galáxia elíptica ou uma grande galáxia em disco, só saberemos quando a fusão realmente ocorrer. Dado o cenário atual, é possível que o resultado da fusão vá para qualquer um dos lados. À medida que Andrômeda e a Via Láctea se fundem, as forças cósmicas e as interações entre estrelas, gás e poeira moldarão uma nova estrutura galáctica, diferente de tudo o que conhecemos. Dentro dessa galáxia fundida, pode haver sistemas estelares com planetas orbitando na zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida. A água líquida é considerada um fator crucial para o desenvolvimento e a sustentação da vida como a conhecemos, mas a estabilidade da nova estrutura galáctica desempenhará um papel vital na determinação de se a vida poderá prosperar.
A interação entre estrelas e possíveis distúrbios gravitacionais pode afetar as órbitas planetárias e as condições ambientais, influenciando a evolução e a sustentabilidade da vida em potenciais planetas habitáveis. Enquanto a fusão de galáxias pode levar ao aumento da radiação cósmica e da atividade estelar, incluindo eventos raros como supernovas e explosões de raios gama, a ocorrência real desses eventos e seu impacto nos ambientes planetários são difíceis de prever. Se a vida emergir na nova galáxia, ela provavelmente se adaptará às condições específicas de seu ambiente. Diferentes propriedades físicas e químicas da nova região galáctica poderiam dar origem a formas de vida únicas, distintas do que conhecemos na Terra. Mas os humanos de hoje não conseguiriam sobreviver nessa nova galáxia. Você acha que os humanos podem evoluir o suficiente para sobreviver em Milcomeda? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.